Vou proclamar a leitura. Olá, todos me ouvem? Muito bem. As três Boa gatas. noite. A graça e a paz. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés observou tudo o que ele fazia pelo povo. Depois lhe disse: O que é que você está fazendo com o povo? Por que fica sentado sozinho, enquanto todo o povo procura de manhã cedo até a noite? Moisés respondeu ao sogro: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram para que eu resolva o que há entre um e outro, e eu lhes explico os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: O que você está fazendo não está certo. Você está se matando a si mesmo e ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada. Você não pode dar conta dela sozinho. Aceite meu conselho e que Deus esteja com você. Em favor do povo, coloque-se você diante de Deus, levando a ele os problemas do povo. Ensine os estatutos e as leis de Deus. Faça que eles conheçam o caminho a seguir e o que devem pôr em prática. Escolha no meio do povo homens capazes e que tenham temor de Deus, pessoas em quem se possa confiar e que rejeitem a corrupção, em nome de Jesus. Coloque-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 ou de 10. Serão sempre eles que deverão decidir as questões do povo. Os assuntos mais graves eles trarão a você, enquanto as questões comuns eles próprios resolverão. Desse modo, vocês repartirão a tarefa e você poderá realizar sua parte. Se fizer assim, Deus lhe dará as instruções, você poderá dar conta da tarefa e todo esse povo poderá sempre voltar para o seu lugar em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como cabeças do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 ou de 10. Eles decidiam as questões para o povo a cada dia. Os assuntos mais difíceis, eles passavam para Moisés. E os mais comuns, eles próprios resolviam. Em seguida, Moisés despediu-se do sogro, que foi para a sua terra. Agradecido, muita gratidão, Lilian. Então, junto com o texto, né, do livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 27, né, vamos levar algumas provocações, né, algumas perguntas para a gente conversar, né, e partilhar aí nos grupos. Primeira, quais as impressões acerca dos depoimentos e da fala do Pedro? Né? Quais as impressões acerca dos depoimentos, né? E da fala do Pedro? Segunda, quais as dificuldades e quais as soluções apontadas pelo texto em relação aos processos de participação popular? Quais as dificuldades e quais as soluções apontadas pelo texto em relação aos processos de participação popular? Levamos para a nossa conversa essa provocação, né? Acho que pode ser agora 25 minutos, fica bem assim? O que vocês acham? Ótimo. Tempo de partilhar um pouco. Então, aí... Fazemos uns 5 grupos, Lúcia? Acho que isso, né? Estamos em 31 pessoas, né? 30. Legal. Paulinho que está
Ali vai fazer a divisão para a gente. Estou fazendo, aqui eu estou fazendo manual, vai só um pouquinho, tá? Já, já. Enquanto isso, a gente aproveita para informar que aí na terça que vem a gente não tem o encontro e a gente vai passar a fazer quinzenalmente, né? Bem-vinda de volta, Belinha, Isabela. Pronto. Posso colocar todo mundo agora? Ah. Então tá bom. Tá indo. Tchau. Aí, Beth, caímos juntas e juntos. Éder, Esli, Mie, vamos abrir as câmeras? Vamos se ver. Prazer. Como que faz para ficar sem ser visto? Sem a câmera? Tem que... Aí tem uma câmerazinha que aparece aí, você está no computador, no canto inferior esquerdo, aí você fecha, mas abre para a gente ver. Deixa aí, aberta. Não, mas não stop vídeo, isso? Stop vídeo, mas não precisa estopar agora. Não, agora não. É que eu queria saber, desde a hora que eu estou olhando, falei, só... Tá joia. Tem alguém que não se conhece? Vamos nos apresentar, né? Wesley. Eu sou Edmilson, sou daqui de Campo Grande. Eu sou Beth, Éder sou de Dourados. Campo Grande. O Éder. O Éder já foi também comigo. Eu, Beth, sou de Campo Grande. Wesley. Esli, de Campo Grande. Eu não sei se a Elódia nos escuta. E o Mie. A Elódia, talvez ela tenha dado uma saída por causa da criança pequena que ela cuida. Ela é a irmã do Leão. Nosso colega. O Leão, a Esli e a Beth conhecem aqui. Mie, você consegue ouvir a gente? Eu ouço, sim. Oh, saudade de você, Mie. Se apresente. Sou Mestrislau, moro aqui em Alagoas. Algumas vezes eu participo do CEBI aí. Companheiro de anos e anos de caminhada, né? Uhum. Quais eram as perguntas? Eu não consegui anotar. Eu anotei aqui a ideia, né? Acho que a primeira é a partir da fala do Pedro, né? E depois as dificuldades e soluções apresentadas no texto. E como tudo isso nos ilumina no processo de participação popular. Mais ou menos por aí. Eu achei interessante o testemunho do Pedro, né? Assim, a gente às vezes conhece a figura do Pedro como político, né? Deputado e tudo, mas é legal conhecer a pessoa, né? Então, assim, a caminhada dele e tudo, né? Eu achei bem interessante mesmo, né? E a questão da organização popular, né? Ele colocou isso mesmo, né? O povo lutando por seus direitos, né? O direito ele é conquistado, né? Ele é forjado pela luta do povo, pela resistência do povo. Então acho que né? Só votar não é suficiente, né? Acho que o voto é importante, né? Um exercício importante da democracia, mas não é suficiente, né? Tem que fazer pressão, tem que estar organizado. Eu achei bacana ele trazer isso, né? Ele sendo um parlamentar e trazendo essa reflexão. Achei bem interessante. Acho que a fala do Pedro, inclusive, me fez eu voltar no tempo também, porque
eu vivenciei um processo muito semelhante ao do Pedro, né? E aquela época aí da década de 70, principalmente, quando os bispos se reuniram em Puebla e lançaram aquele documento, mesmo de Medellín, de 68, tiveram uma influência muito grande em todos aqueles seminaristas, né, que passaram por um período no seminário e tiveram contato com esses documentos, né? Foram documentos que deram uma abertura muito grande para uma igreja mais voltada para as questões sociais, uma igreja mais popular, né? Então, eu acho que a minha caminhada também tem alguns momentos que se aproxima muito da caminhada do Pedro, do ponto de vista de como uma leitura bíblica nisso, mais pé no chão, faz com que a gente assuma um compromisso maior com uma mudança social. Eu gostei, eu achei a Lúcia muito criativa em ter pensado em depoimentos, né? O do Pedro junto com depoimentos das meninas, né? Do menino, acho que foi... Aí misturou, né? Uma história de participação maior com gente que está chegando também, história de resistência do povo negro. Eu achei interessante, que também tira até essa questão do personalismo na figura. Claro que você precisa de uma liderança, né, que nos represente, que aglutine anseios, mas não cai nesse negócio de personalismo, né, que a gente tanto critica, os messianismos. Aí eu achei interessante, né, essa mistura. Uhum. Bom, eu gostei das falas, né, que eu ouvi, eu cheguei um pouquinho depois. Eu acho assim, talvez porque eu esteja um pouco próxima da Josélia, né, essa parte da força que ela tem é impressionante, com tanta dificuldade, né, que ela já passou, que ela enfrentou, e ela tá sempre assim de pé, e você fala assim, meu Deus, de onde que vem a força, né, dessa mulher? De estar presente em todos os movimentos, de estar acompanhando o filho dela, né, que precisa, assim, praticamente 100% de atenção. Então, são exemplos que nos fortalecem, que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, como que eu sou mole, né? Mas, assim, a gente precisa ouvir, precisa conhecer, precisa ver, para se animar e se esperançar, né? Oi, Paulinho. Oi, pessoas, tudo bem? Tudo bom. Paulinho tá Mieczysław, você, quantos anos? Muito tempo, hein, Paulinho? Não é? Não, senhora. Algumas décadas já. É verdade. Vamos para a segunda pergunta? Ou tem mais? A Beth não falou, desculpa, Beth. Às vezes quer ficar quietinho. Eu quero. Não, porque eu não tenho, assim, grande participação aqui, né, assim, em termos de conhecer tudo, né, porque não houve envolvimento meu, agora que eu estou, assim, despertando para isso. Antes, quando eu morava em Rondônia, lá, ou em São Paulo mesmo, eu tinha maior participação, mas agora eu também, sabe? Então, mas o Pedro Kempis a gente sempre acompanhou, porque a gente conhece, vê o envolvimento dele, né? Sempre ele está participando das atividades, né? Mas, fora disso, não tem outras participações, sabe? Foi bom, mas foi muito bom.
E está sendo muito bom. Uhum. Obrigada. Éder pegou? Qual era a segunda pergunta? Microfone. Microfone aqui. Tá. Quais são as dificuldades e soluções que aparecem no texto, né? E como esse texto nos inspira para a participação popular? Bem, esse era um texto que eu já conhecia, assim, né? Um texto que a gente costuma trabalhar no CEBI, assim, já há algum tempo, né? E é um texto muito interessante mesmo. A primeira coisa que vem, assim, mais óbvia, da tentação da gente querer centralizar, né? Tudo. Né? De querer ter o protagonismo. Então, né? E aí o Jethro aí propondo, né? A partilha, né? O trabalho partilhado em comunidade, em mutirão. Então, assim, isso é o que parece de mais óbvio, assim, para mim. Né? Mas com certeza tem outras coisas também. Acho que esse texto a gente tem usado muito quando trabalhava na questão da organização, dos sindicatos e associações, para trabalhar as pessoas em relação à importância de que as decisões têm que ser tomadas sempre coletivamente, não é isso? Mesmo que tenha uma diretoria, mas não seja centralizada no presidente, né? Mas parece que essa é uma tentação do ser humano, né? De querer sempre centralizar o poder em suas mãos, né? E acho que isso é muito atual até hoje, nisso, apesar de ser uma forma de organização, de participação das pessoas, mas na prática, muitas vezes elas são até um pouco inconscientes, que começam muitas vezes, inclusive, por coisas muito pequenas, informações. A centralização de informações, de conhecimentos, é uma forma também, né, de você dominar melhor as outras pessoas. E acho que é uma coisa que a gente vivencia ainda isso muito presente hoje, né? E isso se repete principalmente na política, né? Eu acho que os candidatos, quando se elege, seja deputado, vereador, senador, prefeito, não é isso? Eles acabam sendo o dono do mandato, eles fazem o que querem e bem entendem, não é isso? E aí se acham os donos, não é isso? De dar soluções que eles acharem melhor para a população. É um texto assim muito instigante, eu acho, né? Pelo menos antigamente, no tempo das SEBs e como o CPT também, a gente sempre trabalhou muito isso nas comunidades, né? Porque é uma importância, chamar atenção para a importância, né, de a gente saber melhor distribuir as tarefas, não é isso? E não centralizar na mão de uma ou duas ou três pessoas. A mim chama a atenção que acontece no grupo o que acontece no texto. Escolhe homens. E as mulheres não aparecem, elas com toda... Você ri, né, Beth? Mas é isso, né? Só Isli e eu. Né, Isli? Não, os profetas também são todos homens, quase, né? A maioria. As mulheres vão ficando... Yes, I do. Você ia falar, Beth?
Não, ia falar que o tempo atual que a gente está vivendo agora fala bem esse centralismo, né? E o povo é o último a ser ouvido. Ultimamente, não tem voz nem vez de jeito algum, né? É de cima para baixo. E dentro da própria igreja também, né? O Papa Francisco quer abrir e ouvir mais, mas não está sendo fácil, não. Mas eu brincava em relação a esse texto, e é claro que tá dentro de uma outra cultura, não sei se mais, ou pelo menos tanto quanto patriarcal como a nossa, mas na primeira parte do texto que a gente não leu, é o sogro do Moisés, o Jetro, conversando com a mulher e as crianças. Eu vou levar vocês para ver o marido e o pai, né? O pai de vocês. Aí vem o Moisés e vem o Jetro com a mulherada e a criançada toda. Aí o texto simplesmente apaga e diz assim: e Moisés abraçou o sogro e o beijou e os dois entraram para a tenda. E as mulheres. Essa é a primeira parte do texto, né? Aí os dois dormem na tenda. A invisibilidade de qualquer afeto, né, ternura. Aí no outro dia de manhã, então, o sogro levanta e vê o Moisés fazendo o papel de faraózinho, né? Reproduzindo tudo que tinha feito lá. Então, eu tinha vivido e aprendido no Egito. Na escola do faraó, como a gente falava, né, Mia? Você ia falar, Paulinho? Eu ia. É que tem um problema sempre com esse. Bom, eu gosto desse texto de qualquer jeito. Ele é um texto, de fato, que nem o Mieczysław lembrou, muito usado, foi muito usado para falar de democracia ou de critério de escolha de gente, para tomar um banho do Egito, que de fato tem o faraózinho, né? O povo sai do Egito, mas o Egito não sai das lideranças, porque é o modelo que a galera conhece. Mas minha praia nos últimos muitos anos tem sido o Novo Testamento e o Cânon, e é muito interessante de como é que todas as interpretações que se fazem sobre Jesus é desse jeitinho, é um pequeno faraózinho, né? Jesus é o macho poderoso que faz tudo sozinho. Mesmo quando ele não diz que faz sozinho, ou quando ele diz que não foi ele que fez, as interpretações, mesmo da galera mais de esquerda, ainda puxa saco de Jesus, né? Jesus é o fulano que faz. Parece que todo o texto é ao redor de Jesus. E a minha impressão é de que existe um problema em relação a isso, que é o problema dos discípulos de Emaús, né? Que isso implica diretamente no jeito de fazer política hoje e no jeito de entender liderança, que é os discípulos de Emaús têm um problema de reconhecer Jesus porque os discípulos de Emaús estão querendo um tipo de Messias e Jesus é um outro tipo de Messias, né? E parece que essa coisa de que alguém, normalmente, com todo respeito ao Pedro, né? Claro que é branco, de classe média, bem estudado, que precisa ir para a favela para conhecer os pobres, porque não conheceu quando era criança, de fato, que é louvável, tá ótimo, mas é isso, precisa de alguém, normalmente um homem, pensando agora da classe média, branco, e que as pessoas põem a esperança de que vai resolver tudo, e a participação popular, aquilo que o Pedro disse que é muito legal, quer dizer, o movimento social ele é fundamental, mas se vocês bem lembram, nós escutamos quando o PT começou a ir para a Câmara em Campo Grande, nós escutamos de deputados do PT dizendo assim que o movimento social precisa do parlamento, não o contrário, né? E é esse tipo de ensimesmamento é um perigo, e não é porque as pessoas são ruins, é porque o sistema acaba engolindo e a gente acaba, às vezes, reproduzindo esse sistema do faraó, que é alguém sozinho que vai resolver meu problema, né? E, de fato, essa coisa da participação nos lugares onde se deve participar, isso fica meio relegado, porque ou é o deputado, ou é o prefeito, que seja do PT, ou seja de alguém, mas eles é que vão resolver o meu problema, né? Ou resolver o problema de muita gente. E essa mentalidade que se cria também na população de que um Messias, que é Jesus,
que vai salvar todo mundo, né? Só. Aí, de fato, eu me junto com as feministas, né? Precisa de um macho para salvar todo mundo, né? Sozinho. Eu fico pensando, e salvar de quê, né? Essa pergunta da Ivone Gebara, de vez em quando. Salvar de quê? Mas eu fico pensando que esse texto é um texto muito legal, mas ele tem uma implicação quando ele se transporta para o Novo Testamento e quando ele se transporta para a nossa ideia de liderança, que não é só o prefeito ou o deputado, também é quem coordena o CEBI, é quem coordena a paróquia, é quem coordena a associação, sei lá de onde, né? Parece que sempre é alguém que vai sozinho que tem que resolver tudo. Mas eu estou pensando alto aqui, pensando na imagem de Jesus, né? E na imagem do Messias, né? Pensando também no Moisés, claro. Paulinha, que você não acompanhou aqui a discussão para vice-prefeitura na candidatura do PT. Não acompanhei, desculpa. Eu sou estrangeiro, sempre lembra Não, disso. só para reforçando o que você disse. O Cabo Almi, não sei se você lembra dele, é um deputado estadual, militar, o nome já diz, né? Policial militar. Ele simplesmente impôs no PT que o filho dele seria o candidato a vice do Pedro. Eu? Claro, queria projetar o filho, que não é, nem é, né? É um empresário, cara. E aí, conversando um pouco nos bastidores, o Pedro falou, se ele entrar, eu desisto. Aí eu retiro meu nome também. Assim. E aí foi colocado o nome da Heloísa, né, que é assistente social. Trabalho bom também, bem interessante, né? E foi para votação no diretório, ficou 25-20. 20 homens queriam, 20 pessoas queriam mais um macho e assim, né? Nesse estilão aí. Foi isso. Agora saiu, então, Pedro e Heloísa na dobradinha, né? Ao mesmo tempo, eu acho interessante que às vezes você tem que ter pessoas com disposição de enfrentar o espaço do parlamento e do executivo, né? Eu não tenho vocação para isso, o Éder talvez tenha. Né, Éder? Você tem cara que tem, Éder. Você tem cara que tem. Eu votaria em você. Eu também, com certeza. Agora, é difícil, né? E a gente que vem da igreja também tem esse risco de messianismo, né? Acho que não é à toa que as igrejas pentecostais, evangélicas, pegaram esse viés, né? O messianismo está introjetado, e aí você projeta mesmo, né? Agora, nesse sentido, Mia, que eu acho que o texto é interessante, né? Independente dos processos, não dá para falar ainda de democracia, né? Lá no texto do Êxodo, mas é descentralização de poder, né? Acho que isso é interessante. Nesse caso, eu acho que é um texto que tem bastante valor e que tem que recuperar, né? Tinha o Fábio, o de Coxim, que estava no grupo grande, deve voltar, não sei se ele pode ficar até o final, é padre. Aí ele estava conversando, quando a gente lia o texto, falou, que eu me lembro de ter estudado esse texto em sala e como esse texto me ajudou a fazer um plano de pastoral mais comunitário. Interessante, né? Ele está ali com a gente. E para mim é sempre uma boa lembrança de discutir relações de poder, né? É um texto extremamente apropriado para conversar sobre relações de poder. Quem tem poder, na verdade, quem exerce o poder. E mesmo com toda essa puxação de saco do Moisés, né, que é o piorzinho dos três, na verdade, que saiu do Egito, é legal se você vasculha mais textos naquele período, você vai perceber que Miriam, por exemplo, ela tem muito poder. Apesar dela ter sido escrituristicamente meio apagada, mas quando ela aparece, ela exerce poder e influência na comunidade. Não é só o Moisés, né? E essa ideia sempre fico assustado quando a galera, cada vez mais, quando a galera junta Jesus com Moisés e Jesus com Davi. Assim, duas pessoas meio horrorosas, né, na história. Mas já tem muita gente que junta Jesus e Davi, Jesus e Moisés, que é meio falta de crítica, às vezes, ou de experiência de participação popular, né? Eu acho. Não é à toa que no Evangelho de João, Jesus não é filho de Davi, né? Exatamente.
Deus o livre. Por outro lado, eu fico pensando na economia da salvação, eu fico contente, né? Porque gente ruim tá na fila, né? Então, assim, quem é menos bom tá na fila também, não vai ser excluído, né? Não tem um processo de exclusão, porque você é menos bom ou você é ruim. Você está lá na lista, de qualquer jeito. Eu fico sempre feliz com isso. Você colocou no automático para voltar, Paulinho? Eu posso desapagar. É para ficar mais ou é para fechar? Não, para fechar, que aí já deu os 25 minutos, né? Já. Tem uma partilha, né? 60 segundos, todo mundo volta. Todo mundo será abduzido. Não vai ser abduzido porque estou avisando, né? Alguém partilha um pouquinho lá no grupo do que foi conversado? Uma ideia ou outra, nem vai dar muito tempo, né? Mas é bom, né? A Isis que tá assim, eu falo. Também nem precisa todos os grupos falar. Eu acho que às vezes a riqueza está aqui no grupo, né? Mas se há algum ponto que queiram destacar, senão. Tranquilo. Eu acho que a riqueza é exatamente no grupo menor, mais gente poder fazer uso da palavra, né? Claro que quem cai no grupo onde está a Paulinha de Milson e já está com vontade de ficar quieto, fica mais quieto ainda, porque a gente não pode falar, né? Todo mundo voltou já? Estamos aqui. Ótimo. Nós ficamos lá tricotando, Lúcia. Literalmente. Eu fiquei morrendo de vontade para ir para um grupo que tinha uma juventude reunida. Só a Múria teve esse privilégio. Era o nosso. Ah, é você? Aqui, ó. Era o nosso. Eu tava de bicão aqui, viu, Edmilson? Eu não devia estar aqui, não, mas eu tava. Eu sou jovem. Já acumulou bastante juventude, né? Olha quem está no colo da Jussiane, gente. Olha só. Graciela, a Marlene, que está lá em Alta Floresta, estudou com você em 1915, lá em Estados, tá? Credo, Graciela, se eu fosse você, a Marlene acabou de partilhar lá, tinha encontrado uma professora dela. Ai, nossa, eu estou muito feliz. Gratidão, Graciela, de te ver, te rever. Você me ensinou a cantar. Nossa, que maravilha! Que bom te rever. Acho que já voltamos todos, né? Podemos fazer a partilha, né? Um pouco que conversamos no grupo. Quem começa? Alô, alô. Cat, tá me ouvindo? Fala um oi pra ver sua cara. Ela sumiu? Ela fugiu? Que absurdo! Ela foi no banheiro. Ah, tá. Não, é porque eu ia pedir, se não for por muita pressão, pra ela falar, porque meu pai fala tão bem dela. Queria ouvir um pouquinho. Vai falando, Marcos. Ela foi ali no Pipi Hall. Você tá jogando a batata pra mim, né? Mas tudo bem. Galera, eu vou falando, o que eu for esquecendo, a Lilith vai me lembrando, né? Porque é todo mundo junto. A gente colocou, primeiro, o poder da centralização. Eu fiz o paralelo com políticos relativamente atuais e que, mesmo se eles tivessem todas as boas intenções, foi ruim para o mundo que eles centralizassem o poder. Então, mesmo se Moisés, uma pessoa escolhida por Deus, centralizasse o poder, seria ruim. Outra coisa que a gente trouxe foi que ele chamou homens
E tanto pelo texto, pela palavra do texto, quanto pelo contexto que a gente sabe que a Bíblia foi escrita e que Moisés viveu, ele provavelmente chamou homens mesmo. Não é nossa situação atual que a gente fala homem, branco, cis, hétero, sei lá o quê, mas provavelmente eram homens que já estavam em posições de poder, chefes de famílias, talvez os mais velhos, talvez não, mas muito possivelmente gente que já estava acostumada a dar ordens. E daí, assim que alguém quiser assumir junto comigo, essa pessoa, um pai, imaginando que foi um chefe de família e sendo um homem, um chefe de família, ele pode talvez ser a melhor pessoa para dizer o que o filho de 4 anos dele precisa, porque o filho de 4 anos não sabe. Agora, para a esposa, para os filhos crescidos, talvez ele já não vai saber. Daí a Lilith trouxe para a gente um conceito muito bom, muito importante, que é o nosso mito de democracia. E na Grécia, eles tinham uma democracia que hoje é diferente da nossa, mas mesmo hoje, a gente não tem uma democracia plena, nem no sentido mais de formato político, no sentido de representatividade. A gente tem homens brancos, agora sim um padrãozinho, né? Homens brancos, cis, héteros, a gente tem poucas mulheres, a gente tem poucas pessoas negras. Essa foi outra coisa que a gente trabalhou. A última coisa que eu me lembro foi que o que a gente aprendeu com Moisés, além de descentralizar? Mesmo ele sendo um grande escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, mesmo que não fez isso sozinho, ele foi ouvir outra pessoa. Então, não importa quem você seja, você precisa ouvir. Você precisa fazer uma autocrítica e ouvir críticas e ouvir conselhos. Uma pessoa do executivo, seja prefeito, seja presidente, vai ter os seus ministros, seus secretários. Uma pessoa do legislativo, ela vai ter uma equipe trabalhando com ela. Individualmente, ninguém faz nada sozinho. Eu individualmente, a Lúcia individualmente, que é quem eu estou vendo na tela, talvez nós consigamos sozinhos ajudar uma família, ouvir uma pessoa, levar comida para uma pessoa, mas a gente não vai realmente mudar o que precisa individualmente. Precisa ser no coletivo. E a gente precisa estar disposto a ouvir. E eu acho que eu falei tudo, né? Eu não vou ouvir a Kathleen. Tô triste. Kathleen, você já chegou? Dá um oi aí. Enquanto a Kathleen chega, quem mais? Vamos partilhar, né? Um pouco da conversa. Temos aí mais 10 minutos. Eu vou colocar, então, um pouquinho do nosso grupo. Estávamos eu, a Sandra, a Amélia e a Benedita. Então, a gente colocou que na primeira questão, a presença da juventude e a luta deles, o demonstrar, né, o desejo, o interesse de se envolver politicamente, socialmente, e mudar esse país. Isso é muito bom, é muito agradável para nós que já estamos com os cabelos brancos, porque às vezes a gente se pergunta assim, será que vai ter gente para nos substituir amanhã, depois, né, quando a gente for? E que bom que a gente está percebendo que em muitos grupos temos jovens, temos pessoas jovens que estão nessa luta, que estão buscando, e isso é muito bom. E as colocações do Pedro sobre a questão que ele colocava, muito interessante. E nós comentávamos que hoje são algumas pessoas que na política têm essa consciência, têm essa luta, essas coisas, que sempre são minorias, né? Então, isso é muito difícil. E que bom que tenham menos essas, né, que estão persistindo e estão lutando por isso, né? E na segunda questão, nós colocamos sobre a questão de Moisés, o texto lá, e como o rapaz colocou muito bem há pouco para nós, a questão de aprender a ouvir, aprender a estar atento às coisas do mundo para que a gente não assuma tudo sozinho. Hoje nós vemos muitos lugares as lideranças que querem absorver tudo, segurar tudo e acabam não fazendo nada. Temos padres, temos bispos, temos lideranças de igreja que atuam assim. O teólogo Sandro Galassi, ele sempre diz assim, nós temos que nos libertar do faraózinho que está dentro de cada um de nós, né?
porque, como nós sabemos, o faraó foi o que dominou o povo de Deus, mas todos os que saíram de lá saíram com algumas características ou algumas sequelas do poder egípcio, do poder dos grandes povos e assim por diante. E Moisés não foi diferente, ele teve inclusive a formação lá dentro da casa do faraó, e por isso ele teve que ser chamado a atenção, ele teve que ouvir os outros para deixar um pouco essas sequelas do faraó que ele trazia na vida dele e partilhar a administração, partilhar o poder, partilhar, enfim, todas as coisas. E esse é o único caminho que nos resta hoje, se nós formos capazes de nos abrir para essa partilha, para essa vida, né? O meu pessoal falou um pouquinho diferente disso, mas mais ou menos dentro dessa linha que estou colocando. Não sei se alguém quer complementar. Assim, no nosso grupo foi muito forte também essa questão da impressão do Pedro, tipo assim, existe, né? Existe essa pessoa, ele não pediu voto, como assim? Vai pedir quando, né? Então foi muito forte, como assim? Existe, né? É possível. O fato dele ter valorizado o histórico, né, de vida dele, né, mexeu muito com as pessoas, essa proposta que ele chamou a gente, né, para o coletivo, para cada um sair da bolha. No nosso grupo a gente fez assim muito uma inclusão, né, dos jovens, do depoimento do Pedro, né, com o texto, está tudo muito interligado, né? A naturalidade como os jovens participaram, como aceitaram o convite, né? E o Marcos, né, quando ele coloca que existia uma preocupação assim enquanto sociedade, enquanto cidadania, não era uma preocupação só dele pegar a doença, né, mas pensando num todo, né? Então a forma que os jovens falaram da dor, né, muitos mostrando superação, né? Então esse processo assim que ajuda a gente, que a gente complica, né, um pouco, complica muito, né? E essa fala deles, assim, a gente tem muito que agradecer. A Josélia, com aquele depoimento forte, foi, né, colocado que ela falou por si ali, né, e animou muita gente, né? E as pessoas ficaram com vontade de conhecê-la, né, de ficar perto, né, porque é um depoimento que, nesse momento, nos fortalece, né? Então, para a gente foi muito interessante essa questão de estar tudo entreligados, né? Uma coisa muito forte. A questão também de não enfatizar a participação das mulheres no texto, por mais que a gente saiba que acontece. Congelou um pouquinho. Falar de participação das mulheres, a voz da Lúcia congelou aí, ó. Vai questionar, vai? Múria. Partilha, já fechei, que está ventando aqui, acontece de oscilar, né? Mas aí pode completar aí a nossa partilha, né? Eu só quero complementar que nós tivemos, inclusive, sugestão de uma próxima conversa, ou que esse grupo, em algum momento, converse sobre pedofilia, sobre os preconceitos que envolvem essa problemática e o quanto a sociedade precisa ser curada disso também. Um aspecto que foi destacado no grupo em que estávamos foi que nós não tivemos o depoimento do Pedro, mas algum grupo já falou isso, depoimentos de pessoas que seguem acreditando, né? E isso vai na linha também de superar messianismos, em que você tem que ter, de novo, um homem hétero, branco, de classe média, para ser salvador da pátria, né?
Os processos têm que ser, como você conseguiu conduzir no início do encontro, Lúcia, cada vez mais coletivos mesmo. Em que pese todo o testemunho e a história de vida do Pedro Kemp, né? Não é isso. Tem a ver com processos messiânicos que nem sempre a gente consegue discutir com cuidado. Nosso grupo, das impressões, nós começamos, primeiro que nós estávamos em 6 mulheres, salve as mulheres, salve Marielle, salve as escutadeiras, e nós estávamos em 6 escutadeiras lá, e aí a gente, uma das coisas que nós falamos, começamos a conversar, foi justamente sobre as jovens mulheres pretas, né? Não só nos seus depoimentos, mas como elas hoje, e aí a gente fala hoje, agora, 2020, talvez pelas experiências, né, de outras mulheres, como, por exemplo, da Benê, da Cida, enfim, de algumas de nós mulheres aqui que fomos da Pastoral da Juventude, hoje professoras, né, educadoras, e que, como a Isabelle falava, do cabelo, né? Então, hoje a gente consegue não só falar disso, e aí eu estou falando quanto pessoas, né? As pessoas, como a gente consegue auscultar, a gente consegue ouvir e ver exatamente o que essas jovens mulheres pretas estão falando, de muitas coisas que algumas de nós mulheres não conseguimos falar. Nossa conversa começou por aí. Nosso tempo está se esgotando, mas ainda dá tempo para mais uma participação aí, mais 3 minutinhos, né? Alguma consideração que alguém queira fazer, porque está se aproximando do final. Ô, Lúcia, rapidinho, eu sou a Dita, né, de Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Rosário, como eu coloquei lá no chat, tá? E a Cida, ela está tendo problema lá, que não deu para ela ligar a câmera dela lá. E o que a Lu acabou de colocar, a Luciane acabou de colocar, é muito verdadeiro, foi o que nós comentamos lá no nosso grupo, a questão do indígena e quilombola. As pessoas chegam aqui na comunidade já trazendo tudo de pronto, mas não ouve nós para saber o que realmente nós queremos. Isso é muito verdadeiro o que a Lu colocou, essa contribuição, e acho assim, a gente não falou muito, porque os outros grupos, em outras falas, mas foi muito assim, consonante, parece que a gente estava junto, todo mundo, na Assembleia aqui, pela nossa sala, porque o primeiro grupo que relatou, depois o Marcos, né, foi muito pertinente a fala dele. Nós falamos muito isso, essa preocupação. Amamos muito a participação da juventude para dar realmente continuidade de formarmos novas lideranças para assumir esse nosso trabalho, entendeu? Para fortalecer a nossa militância e tudo que a gente acredita. Eu acho que foi em consonância, foi muito legal mesmo. Obrigada, gratidão, gente. Vou deixar Obrigada. também. Gratidão pelo convite. Obrigada, Lúcia. E eu achei muito simbólico também o que a Isabela falou sobre o cabelo, porque eu também passei por essa fase de aceitação de mim mesma, de alisar o cabelo, que a gente sempre tem que deixar ele baixinho, que tá desarrumado, que tá bagunçado, e eu passei particularmente por essa experiência de ter de não me aceitar, e eu me aceitei depois que eu conheci a Lilith, principalmente. Não sabia. Legal. Que mostrou, tipo, a verdadeira, a essência, minha verdadeira essência, que eu me conectei, parei de pintar o cabelo, aceitei meu cabelo, aceitei eu mesma, que eu passei por esse processo e foi demorado e difícil. Quando eu não me aceitava, eu era mais sofrida, agora eu sou feliz e linda, assim, ó. Eu queria agradecer muito pelo convite, foi muito importante, eu gosto muito de participar do CBI, e convidar mais jovens, né, para a gente participar mais vezes, colocar mais a juventude junto, é muito importante, e foi muito
importante na minha vida, principalmente o CEBI, que eu acho que fala de Jesus, que eu gosto muito de Jesus. Ô, Kathleen, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe. Dia 7 de novembro, em Mato Grosso do Sul, é o Dia do Orgulho Crespo. Muito pouco lembrado, é uma lei votada na Assembleia Legislativa pelos deputados, em homenagem, em memória de uma jovem lá de Nova Andradina, de 15, 16 anos, que acabou cometendo suicídio por causa de bullying, de muito sofrimento, né? E em memória dela, no 7 de novembro, é o Dia do Orgulho Crespo. Fica aí uma outra sugestão para a gente pensar alguma coisa em conjunto. Sim, super gostei da ideia também, vamos combinar. Legal. A gente que agradece, Kathleen, a participação de vocês, de todo mundo, né? Infelizmente, chegamos, né, no horário, né? Temos que concluir, né? Alguma outra consideração rápida que a gente possa fazer antes Eu gostaria de falar que é muito bom poder falar. E é muito legal ter um espaço para poder falar sobre isso, sabe? E que isso faz muita diferença e que isso é muito importante. Agradecer também. Só isso. Mais alguma consideração? Podemos finalizar, né? A Lília preparou uma bênção para nos abençoar. Tem alguém que queira fazer mais uma colocação? Eu quero agradecer a todos e todas, em especial ao Edmilson, à Amélia, por convidar, por insistir, né, para que eu estivesse com vocês, né? Há muito tempo eu estou meio que distante, mas sempre conectada nos ideais, nos ensinamentos, né, que o CEBI representa em minha vida. Então, só gratidão. E hoje, muito feliz, né, por reencontrar minha professora de música, Graciele Chamorro, né, gratidão, muito feliz. E que bom poder ver o Marcos, né, o menininho que eu ajudei a embalar. Fiquititito! Agora está esse homem lindo. Então, é só gratidão mesmo, gente. Gratidão, e a vida segue de uma forma tão bonita. Eu disse para as meninas do grupo que quem é CEBI, quem é SEBS, tem um olhar diferente. É uma pessoa diferenciada, pode ter certeza disso. Gratidão. A gente que agradece, Marlene. Você nem precisa mais de convite, você já é de casa, né? Amém. Né? Sua voz já faz parte aqui. Né? Amém. Então, vamos agradecendo a participação de todos, a colaboração, né? Quem ajudou na organização, né? Gratidão a todos e a todas. E depois nós vamos seguir com uma avaliação, mas antes a Lília vai nos abençoar. Lília, com você. Peguei um galinho de melissa aqui do quintal, que é uma planta que tira ansiedade, acalma o coração, para fazer um benzimento. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse, se pudesse, colocar numa posição confortável, onde você pudesse respirar com seu diafragma livre, você respirasse 3 vezes e fizesse 3 desejos. E eu trago comigo aqui a minha força ancestral,
e acesso no meu sistema materno, onde a minha mãezinha está bem aqui do lado, todas as benzedeiras que vieram antes de mim. Quiser fechar os olhos também. Eu te benzo no poder do ar, eu te benzo no poder do fogo, eu te benzo no poder da água, eu te benzo no poder da terra. Com a energia do sol, eu te liberto. Com a energia da lua, eu te curo. Que a cura emocional se faça presente e se estabeleça. Que esse benzimento em forma de oração te liberte de todo o mal. Com as bênçãos do universo e dos 4 elementos, que todo o mal seja quebrado. Que a força do amor, que tudo liberta, faça-se presente. Por amor eu te benzo. Por amor eu te curo. Por amor eu te liberto. Assim seja e assim está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Mãe Maria e de todas as nossas mães. Desde agora e para sempre. Amém. Que Deus e as deusas abençoem. Axé. Amém. Amém. Axé. Aleluia.